No vídeo de hoje eu vim falar como conseguir hora com criança e como comprovar essas horas pra agência. Então, no primeiro vídeo que eu fiz falando sobre intercâmbio de au pair, eu falei que as agências exigem que tenha horas com criança, horas de experiência cuidando com crianças. E aí eu disse que depende um pouco de agência pra agência e também depende do seu sexo. E aí, se você for menina, você pode ter de 200 a 500 horas com criança no mínimo. E se você for homem, você precisa ter no mínimo 1000 horas com criança. Não tem uma quantidade de hora máxima que você precisa ter com criança, mas tem a quantidade mínima, né? E na época que eu comecei a pesquisar sobre o intercâmbio de au pair, eu ficava muito em dúvida sobre como conseguir hora com criança, porque eu não tinha nenhuma e eu nunca tinha tido babá, não conhecia ninguém que tinha criança, então eu nunca tinha tido hora nenhuma com criança. Sabe que ia demorar muito tempo pra conseguir. Então hoje eu vim falar um pouquinho como você pode conseguir essas horas com criança e como funciona isso de comprovar pra agência essas horas. Então vamos lá, quando eu via sobre isso, eu achava que eu precisaria ter trabalhado com carteira assinada, alguém que fosse falar, tipo, ó, esse aqui foi o emprego dela, e não é assim. Tem muita gente que consegue essas horas sendo professora de criança, professora de inglês pra criança, professora de aula particular, ou a pessoa trabalha em creche. Tem muita gente que consegue, que tem essas horas, assim, formais, né? Mas não é obrigatório. Eu, por exemplo, não tenho horas assim. Então você pode ser voluntária em um orfanato, você pode cuidar de algum filho de um amigo, alguém que você conhece que tem um filho, você pode falar, tipo, posso cuidar? Preciso de um intercâmbio. Eu fiz isso. Eu falei, então, vou fazer um intercâmbio, preciso de hora com criança. Será que você pode me ajudar? Posso cuidar dessa criança? E a pessoa deixou, foi assim que eu consegui uma boa parte das minhas horas. Berçário de igreja, ou cuidando de crianças no geral na igreja, né? Fazendo eventos com criança. Tem muita gente também que consegue ser voluntário em creche, né? Você chega lá e explica também o que você quer, que você precisa de horas e tal. E aí você pede pra ser voluntário e muitas creches já aceitam. Eu já vi muita gente que conseguiu hora assim. Enfim, vale tudo que você tenha experiência cuidando de criança. E aí pode ser pago, pode não ser pago, pode ser voluntariado, pode ser qualquer coisa que você tenha alguma experiência com criança. E aí, assim, você pode trabalhar com pessoas da sua família, assim, cuidar de um irmão, ou você cuidou de um irmão, ou de um primo, ou qualquer pessoa da sua família, também conta, só que ela conta como hora meio que complementar. Assim, você cuidou de um irmão pequeno com a sua mãe, então você tem, sei lá, 10.000 horas com o seu irmão. Só que você precisa ter, no mínimo, 200 horas ou 500, né, dependendo da agência, com uma pessoa de fora, que não seja da sua família. Porque você precisa comprovar isso pra agência. Aí, como funciona? No caso da Au Pair na América, eles mandaram um e-mail pras pessoas com esse formuláriozinho, as pessoas entraram lá, responderam as coisas e enviaram. Mas tem agência que é um papelzinho que você imprime, que eles disponibilizam pra você, ou eles te mandam, ou tá lá no site deles quando tá preenchendo o application. E aí você imprime esse papel, pede para as pessoas preencherem ele, e aí você anexa no site da agência. E aí esse formulário é em inglês, só que assim, eles não têm que escrever nada. É, por exemplo, há quanto tempo você conhece a Letícia? Aí vai estar a opção para marcar X. É basicamente tudo em X. Vai estar lá 5 meses, 1 ano, mais de 2 anos, mais de 10 anos, a vida inteira. A pessoa vai lá marcar o Xzinho. Aí vai estar assim, o quanto você considera que a Letícia é confiável. Aí vai estar não é confiável, pouco confiável, muito confiável, extremamente confiável. E aí vai ter várias coisas assim, honesta, confiável, responsável, pontual. Vão ter alguns pontos assim que a pessoa vai responder se ela considera que não é ou se ela considera que é muito, tipo, pode ir, tá super aprovado. Então não é um bicho de sete cabeças. Mas na maioria das referências eu fui até a pessoa e ajudei ela a preencher. E falei, isso aqui significa isso. Aí falei o que significava, a pessoa foi preenchendo. E aí eles ligam pra essas pessoas que foram as suas referências, ou essa pessoa que foi sua referência. A ligação também é super simples e é em português. Eles ligam pra perguntar se tudo aquilo é verdade, quanto tempo conhece e tal, meio que perguntando se aquilo ali não foi a própria pessoa que preencheu, sabe? Então eles vão perguntar, você conhece mesmo? A pessoa é confiável mesmo? Ah, que legal, tal. É basicamente isso. E aí, eles não ligam pra pessoas da família. Pelo menos na minha agência, não ligou pra pessoas da minha família. Um pouco das horas que eu tinha com criança era cuidando de uma prima minha. E eles não ligaram pra minha tia, porque é da família, então meio que... É meio óbvio que a pessoa vai te indicar, então eu acho que é por isso que não vale, assim. Você tem que ter outras experiências além dessa, mas elas também contam. Então você pode ter 200, 500 horas com pessoa que não era sua família e
300 mil com pessoa que é da família, sabe? Vai valer. Só que como referência, a pessoa da sua família não vai valer. As pessoas que foram as minhas referências falaram que a duração durou, tipo assim, 2 minutos, no máximo. Foi muito rápido. Porque eu ficava com muito medo de ficar incomodando a pessoa, né? Imagina, 20 minutos no telefone respondendo coisa sobre mim. Então, vamos te ligar? Você fica aí falando com ela 20 minutos sobre mim, enchendo minha bola, sabe? Pra pessoa. Não, é bem rapidinho, é só pra confirmar aquelas questões que estão escritas ali. E aí tem uma outra regra que eu acho que é pra todas as agências também, que as referências precisam ser menos de 3 anos, eu acho. Não pode ter mais de 3 anos que você teve essas experiências, entendeu? Elas também contam como hora, que nem eu falei, o negócio da família, mas pra referência você precisa ter menos de 3 anos dessa experiência. Então, assim, no meu caso, como eu consegui horas com criança? Eu cuidei de um filho de uma amiga da minha irmã, cuidei de uma prima e cuidei de criança no aniversário da igreja. Então, as minhas referências foram a minha tia, a amiga da minha irmã, e o pastor da minha antiga igreja. Tem 2 tipos de referência que você precisa ter pra ir: a referência pessoal e a referência com criança. Com criança, se eu não me engano, você tem que ter no mínimo 2 referências. E com pessoal, eu acho que pode ser uma só. Então, a referência com criança é qualquer pessoa que foi responsável por te dar aquelas horas com criança. Ou seja, a mãe da criança que você cuidou, o dono do orfanato que você foi, ou ONG pra criança, responsável por isso. Essas vão ser as suas referências com criança. E aí, referência pessoal são pessoas que te conhecem e que vão ser a sua referência pessoal pra falar que você é uma boa pessoa, que você está apta para ir viajar ou não. E foi isso, os contatos com elas foram super tranquilos, foi só pra confirmar mesmo que aquilo tudo era verdade. O formulário também é super pequenininho, é uma folha, assim. As respostas são só de marcar, então também é bem rápido. E é isso, gente. Então, se te ajudou de alguma forma, tirou alguma dúvida que você tem, deixa o seu like aqui pra me ajudar. E se ficou alguma dúvida ainda, pode responder aqui embaixo. E se você está interessado em saber mais sobre o intercâmbio, mais informações, mais coisas específicas sobre o intercâmbio, se inscreva no canal, porque vão vir muitos vídeos sobre isso. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!